Nas últimas décadas, a China construiu para o mundo a imagem de uma potência econômica em ascensão contínua, marcada por crescimento acelerado, urbanização massiva e avanços tecnológicos impressionantes. No entanto, por trás dessa vitrine de prosperidade, há sinais crescentes de tensões sociais profundas que desafiam essa narrativa. Um dos aspectos mais preocupantes é o aumento significativo da população em situação de rua. As estimativas apontam que dezenas de milhões de pessoas enfrentam algum nível de insegurança habitacional no país, embora os números exatos sejam difíceis de verificar devido à limitação de dados oficiais transparentes, relatos independentes, estudos acadêmicos e testemunhos locais indicam um crescimento relevante desse fenômeno nos últimos anos. Esse aumento não deve ser interpretado como um evento isolado, mas sim como um reflexo de mudanças estruturais no modelo econômico e social. Nas principais metrópoles, como Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, tornou-se mais comum encontrar indivíduos vivendo em condições precárias. Essas pessoas ocupam espaços improvisados, sob viadutos, em entradas de metrô, em parques públicos ou até mesmo em estabelecimentos que funcionam 24 horas, como cibercafés. Esses locais oferecem uma forma mínima de abrigo, ainda que temporária e inadequada. Em muitos casos, dormir deitado já é um privilégio raro, o que evidencia o nível extremo de vulnerabilidade. Outro ponto relevante é a forma como o poder público frequentemente responde a essa realidade. Em vez de priorizar políticas sociais amplas de acolhimento e reintegração, algumas administrações locais adotam medidas voltadas à remoção da visibilidade dessas populações. Isso inclui a instalação de estruturas urbanas projetadas para impedir a permanência prolongada em espaços públicos, como bancos com divisórias, superfícies irregulares ou obstáculos físicos. Esse tipo de abordagem, muitas vezes chamado de arquitetura hostil, não resolve a causa do problema, mas reduz sua exposição. Além disso, há relatos de ações mais diretas, como a retirada forçada de moradores de rua de determinadas áreas, especialmente antes de eventos oficiais ou visitas de autoridades. Em alguns casos, essas pessoas teriam sido temporariamente deslocadas para outras regiões, com o objetivo de limpar visualmente determinados espaços urbanos. Tais práticas levantam questionamentos sobre prioridades administrativas e sobre o equilíbrio entre imagem pública e responsabilidade social. Também existem centros de acolhimento destinados a pessoas sem moradia. Em teoria, esses locais deveriam oferecer assistência básica e oportunidades de reestruturação de vida. No entanto, diversas denúncias indicam condições inadequadas em algumas dessas instalações, incluindo infraestrutura precária, falta de higiene e, em certos casos, exigência de trabalho em troca de permanência. Isso compromete o papel desses centros como instrumentos reais de apoio. Um aspecto particularmente significativo dessa crise é o perfil demográfico dos afetados. Diferentemente de estereótipos tradicionais, das pessoas em situação de rua é composta por jovens adultos. Muitos possuem formação educacional, experiência profissional e histórico de inserção no mercado de trabalho. Isso sugere que a vulnerabilidade habitacional não está restrita, mas também atinge indivíduos que anteriormente estavam integrados à economia formal. Casos individuais ajudam a ilustrar essa dinâmica. Há relatos de profissionais que ocupavam cargos de médio ou alto nível, especialmente no setor imobiliário e em áreas relacionadas, que perderam seus empregos após crises econômicas recentes. Sem uma rede de proteção social robusta e diante de custos elevados de vida urbana, alguns desses indivíduos acabaram perdendo também sua moradia. Esse cenário indica que a questão não é apenas de pobreza extrema tradicional, mas de instabilidade econômica crescente e fragilidade nas estruturas de suporte social. O fenômeno revela um descompasso entre o ritmo do crescimento econômico e a capacidade de absorver e proteger a população diante de choques financeiros e mudanças estruturais. Para compreender o aumento da insegurança habitacional na China, é necessário analisar os fatores estruturais que sustentaram o crescimento econômico do país nas últimas décadas e que agora mostram sinais de esgotamento ou desequilíbrio. Entre esses fatores, 3 se destacam: a dependência do setor imobiliário, a desaceleração econômica recente e o alto custo de vida nas grandes cidades. O setor imobiliário desempenhou um papel central no desenvolvimento chinês. Durante anos, a construção civil e a venda de terrenos foram pilares fundamentais para o
crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, além de importantes fontes de receita para governos locais. Esse modelo incentivou a expansão acelerada e a valorização contínua dos imóveis, criando a percepção de que o mercado era seguro e praticamente imune a crises. No entanto, esse crescimento foi sustentado, em parte por altos níveis de endividamento e por uma demanda que nem sempre correspondia à realidade econômica. Quando grandes empresas do setor enfrentaram dificuldades financeiras, o impacto se espalhou rapidamente. Projetos foram interrompidos, trabalhadores perderam seus empregos e uma cadeia extensa de fornecedores e profissionais foi afetada. Esse efeito dominó contribuiu diretamente para o aumento do desemprego e da instabilidade financeira entre trabalhadores urbanos. Outro fator relevante foi a desaceleração econômica, intensificada por políticas rigorosas adotadas durante a pandemia que afetaram a produção industrial, reduziram o consumo e impactaram o setor de serviços. Pequenas e médias empresas, que são grandes empregadoras, enfrentaram dificuldades para se manter operacionais, resultando em cortes de pessoal e redução de renda. Jovens recém-formados passaram a encontrar um mercado de trabalho mais competitivo e com menos oportunidades. Além disso, trabalhadores migrantes, que tradicionalmente sustentam setores como construção, logística e serviços urbanos, foram particularmente vulneráveis. Muitos não possuem acesso pleno a benefícios sociais nas cidades onde trabalham, o que os deixa mais expostos em momentos de crise. Sem emprego estável e sem suporte institucional suficiente, uma parte dessa população acaba enfrentando dificuldades para manter moradia. Custo de vida nas grandes cidades é outro elemento decisivo. Centros urbanos chineses apresentam alguns dos mercados imobiliários mais caros do mundo em relação à renda média. Mesmo acomodações modestas podem consumir uma parcela significativa do salário mensal. Para indivíduos com renda instável ou reduzida, qualquer imprevisto financeiro, como perda de emprego ou despesas médicas, pode levar rapidamente à incapacidade de pagar aluguel. Esse conjunto de fatores revela um problema mais amplo: a ausência de uma rede de proteção social suficientemente abrangente para lidar com crises individuais em larga escala. Embora a China tenha avançado em diversas áreas sociais, ainda existem lacunas importantes na assistência a desempregados, no acesso à moradia acessível e na reintegração de pessoas em situação de vulnerabilidade. As implicações desse cenário vão além da questão habitacional. O aumento da desigualdade e da insegurança econômica pode afetar a estabilidade social, reduzir a confiança da população no futuro e impactar o próprio modelo de crescimento do país. Um sistema econômico que depende fortemente do consumo interno e da produtividade urbana precisa garantir condições mínimas de segurança para sua força de trabalho. Em síntese, o fenômeno da população em situação de rua na China não pode ser explicado por um único fator. Ele é resultado de uma combinação complexa de transformações econômicas, pressões urbanas e limitações institucionais. A forma como o país irá lidar com esses desafios nos próximos anos será determinante não apenas para a qualidade de vida de milhões de pessoas, mas também para a sustentabilidade de seu desenvolvimento a longo prazo.